Para que se estabeleça uma comunicação profunda e que as pessoas realmente se compreendam, é necessário que se estabeleça uma série de fatores que nós podemos chamar como um plano de fundo, né? Elementos que estão relacionados com coisas que não são ditas e que se sabe exatamente do que se está falando, né? Porque a comunicação ela opera em vários níveis, né? Mas propriamente se nós utilizamos sempre os símbolos para poder comunicar o que nós queremos trazer, né? Então, quando nós falamos sobre qualquer tipo de relação, né, numa sociedade, há os elementos que nós colocamos em nossas palavras, né, nas frases, enfim, e os elementos que vão como que subentendidos, como que estão ali simplesmente porque as pessoas que estão ouvindo vão entender, já tem vamos dizer assim, um pano de fundo que compreende isso, né? Isso pode ser, por exemplo, uma boa justificativa, uma boa explicação para a origem de ditados populares, né? Sei lá, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e qualquer outro tipo de adágio popular que remeta a uma experiência que a gente precisa adquirir primeiro para depois é, colocar como uma espécie de provérbio, né? Uma espécie de aforisma. Então, quando eu criei, né, o canal, a revista Polis, eu pensei muito no desenvolvimento poético, porque é o que possibilita essa comunicação simbólica em um nível mais profundo, né? Porque, do contrário, a gente vai sempre se comunicar por uma série de estereótipos. Isso é uma coisa comum dos símbolos, né? Quando eles não têm uma cultura desenvolvida, né? Ou seja, não tem um conjunto de valores que o justifiquem, que o embasem, ele não consegue atingir níveis mais profundos e vai sempre tratar de certos estigmas ou certos estereótipos que são sempre elementos superficiais de uma conversa ou né, de uma comunicação. Quais tipos de estereótipos comuns que nós temos, por exemplo? Como se a gente pega uma peça do tipo Romeu e Julieta, a gente vai sempre ter aquele estereótipo do casal adolescente apaixonado, que é apaixonado e burro, né? E simplesmente assim, né? E não há camadas a mais nisso. Estereótipos de todo tipo que se relacionam muito com a nossa comunicação em níveis artísticos, né? Também, principalmente nos filmes, isso é muito perceptível, né? Onde sempre que você vai ver uma análise de algum filme, né, há sempre uma leitura muito superficial e sempre uma busca por analogias que sejam fáceis de se compreender, né? Tipo, eu lembro que uma vez, olhando vídeos sobre O Senhor dos Anéis na internet, né, aqui no YouTube, encontrei algumas pessoas falando que Tolkien foi, não é acusado, né, mas as pessoas da época diziam que Tolkien fez o Anel de Sauron como uma analogia à bomba atômica, né? E isso demonstra claramente uma escassez de repertório simbólico, uma falta de cultura que não consegue atingir níveis mais profundos nem se comunicar com elementos que sejam universais, né? Então, a, a inocuidade cultural, né, do momento, da época, né, faz com que as pessoas avaliassem a obra como se fossem do tamanho delas, né? Esse é o maior problema da cultura. Então, por isso que nós não conseguimos nos comunicar. O fato de nós não termos um repertório faz com que a gente julgue o mundo com a nossa régua. Por exemplo, isso é muito comum quando você pega uma pessoa que é leiga em um assunto e um especialista, né? Onde para o leigo tudo é muito simples, ele sempre dá uma resposta definitiva, geral e aplicável e que vai ser universalmente válida.
enquanto o especialista ele sabe exatamente os problemas que ele tem que enfrentar em cada etapa daquele problema, né? E então, quanto mais você sabe sobre algo, mais receio você adquire no sentido de que você toma mais cuidado com o que você coloca, da forma como você coloca e como se faz para encontrar soluções para certos problemas, né? Então, o problema do iniciante é que ele toma tudo como uma solução geral, né? E já a pessoa que já está mais avançada, ela percebe que cada caso é um caso. E tudo bem porque ele sabe resolver, ele sabe como resolver. Já o iniciante, se ele tomar cada caso como um caso, ele vai ter muita dificuldade, porque ele ainda não aprendeu as formas gerais daquele elemento, daquele assunto em questão. Então, voltando para o Tolkien, né, essa percepção, né, de que o Anel estava falando de um problema da época, é uma percepção muito rasa, porque um problema que se circunscreve num tempo, né, não que não pudesse, em algum sentido, ter essa relação, né, é o que nós chamamos de analogia, mas uma analogia, ou um paralelo, ele é muito circunscrito a uma questão histórica, e o símbolo não, o símbolo ele trabalha com elementos universais. Então, nesse sentido, o anel ele está representando, né, pode ser como um símbolo, ele admite diversas acepções, né, mas ele representa o poder, vamos dizer assim, absoluto, né? E claro, o poder ele não tem um viés de bom ou mal, né? Mas quando, vamos dizer, como se fosse uma espécie de janela, né? Um vitral. Quando a luz passa, ela toma uma certa cor. Cada pessoa, o poder vai tomar um aspecto diferente, vai querer buscar algo diferente, vai querer estabelecer conexões diferentes. E por isso, né, que no caso específico aqui do anel, né, para o Sméagol, ele simplesmente se esconde numa caverna, né? O rei Isildur, ele vai buscar ampliar os seus domínios, né? E, enfim, assim por diante, cada um vai ter da forma como aquilo atinge os seus desejos, né? E qual é o grande problema disso tudo? Há que se ter, nesse caso, né, uma espécie de pureza. E por isso que entra o Frodo nesse momento aí, né? Porque justamente por isso que ele não poderia ser corrompido. E aí enfim, ele vai até um certo ponto, né, na sua jornada, mas ele não consegue completar até o final essa resistência à tentação, né? Enfim, acabou que virou um comentário sobre a obra, né? Mas o fato é que, para que a gente se comunique, a gente precisa estabelecer certos elementos. E o primeiro deles é a comunicação simbólica. E a comunicação simbólica é estabelecida principalmente através da poesia, porque a poesia trabalha com os elementos que estão nas coisas. Como assim, nas coisas? Eu já vou explicar isso, mas antes eu peço like no vídeo e a sua inscrição no canal. Tá? Aqui na Revista Polis a gente fala muito sobre linguagem, sobre vida interior, sobre filosofia. E caso você esteja interessado, já se inscreve aí e olha os links na descrição, que talvez alguma coisa te interesse. Mas o fato é que, quando eu falo das coisas, né, a poesia, como é que a poesia estabelece um simbolismo? Ela observa as sensações que são geradas no contato com o objeto externo, do mundo exterior. Ela está em contato com o mundo e o mundo está o tempo todo comunicando, né? O mundo, ele é, vamos dizer assim, um arsenal simbólico, né? Uma espécie de expositor simbólico. Uma galeria. Pronto, o mundo é uma galeria de símbolos, porque o mundo ele é o próprio símbolo. Então, quando eu, por exemplo, observo uma árvore, o que existe na árvore? Vários elementos, né? Mas uma característica muito interessante é que ela tem as suas raízes na terra e se expande, né, de forma indefinida para o alto, né? Ela busca o alto. De alguma forma ela está representando até o próprio homem, né?
porque o homem ele se enraiza e busca o alto, né? E tem um pouco de relação, por exemplo, com a própria cruz da existência, né? Quando eu observo o fogo, o que é que o fogo possui? O fogo possui calor, possui luz, né? Então, o fogo pode ser utilizado como uma analogia ou um símbolo de coisas luminosas, com coisas acolhedoras, né? Então, como o fogo do olhar do sábio, o fogo do olhar daquele que governa e que acolhe, que protege, né? Porque possui essa capacidade de acolher, né? Porém, o próprio fogo ele pode ser destrutivo, né? Tudo isso está no fogo, e a depender de como, né, poeticamente se trabalhe isso, ele vai se comportar de uma forma ou de outra forma. Isso não é uma limitação do fogo, uma limitação do mundo em si, mas a limitação quem dá nesse caso é o artífice, que no caso é o escritor, e vai dizer se o fogo deve se inclinar a esse símbolo, a esse outro símbolo, de acordo com o que ele está querendo transmitir, se ele souber o que estiver fazendo, né? Então, na poesia, nós abrimos nossa comunicação com o mundo exterior e o seu arsenal de símbolos, né? Sua galeria de símbolos. Então, é como se nós, em vez de escrevermos com as palavras, né, pura e propriamente dita, e na palavra já tem uma forma, né, um delineamento que vai fazer com que nós consigamos trabalhar o som, né, o ritmo da palavra, e nesse arsenal de símbolos, nessa galeria de símbolos, eu vou meio que observando tudo como elementos que vão se encaixando no seu momento adequado, né? Então, esses símbolos do mundo exterior, de alguma forma, se comunicam com o meu mundo interior e vão justificando, né, vão comunicando e mostrando a esse mundo interior o que ele possui. Então, a poesia tem como um fator essencial em sua comunicação que é impossível ser feita de outra forma que não de forma poética. E aqui poética está relacionado com a forma de escrita e não exatamente com escrever em versos, tá? Não se trata disso. E não vou falar sobre poesia agora, tá? Mas Aristóteles explica isso. Não é porque um tratado médico está escrito em versos que ele vai ser uma poesia. Ele ainda é um tratado médico. Então, é outra coisa. Aristóteles explica isso muito bem. Esse material é bem legal da poética, né? Então, quando a poesia faz esse estabelecimento dos símbolos, né, da galeria do mundo exterior, né, dos símbolos, com o mundo interior, porque vamos percebendo que existem semelhanças, né, do mundo externo para com o mundo interno, a gente então começa a estabelecer uma comunicação que é de um nível mais sutil, mais simbólico, e consegue colocar valores, né, intenções que são mais profundas dentro da nossa comunicação. Então a gente passa de um nível simplesmente denotativo, né, básico, pueril, concreto, né, vamos dizer assim, rasteiro, e também sai daquela comunicação obtusa, né, que é subjetiva, né, aquela subjetividade brega, cafona, que, para mim é dessa forma, para você é dessa forma. Não pode ser assim. Não pode ser assim do tipo, do tipo assim, não, o fogo ele é quente e seco, né? Mas eu acho que ele é molhado e frio, né? A subjetividade não pode vir daí, né? Ela deve vir de uma experiência constatada, porque a subjetividade vai estar tratando do seu ponto de vista, né? Que, em um certo sentido, ele é objetivo também. Então, a subjetividade, quando ela vira essa invenção sobre as coisas, eu acho, vira opinião, a subjetividade não é uma opinião, é vamos dizer, um ponto de vista particular. Logo, ele é subjetivo porque ele está
está submetido ou submisso às minhas experiências, né? Então, quando a subjetividade vira opinião, a gente está falando bobagem, cada um fala o que quiser e vira uma bagunça, né? E o sentido conotativo, ele muitas vezes não, mas as pessoas acabam levando por aí. E não se trata disso, né? Eu não posso atribuir algo que a coisa em si não tenha, né? Eu não posso dizer que o A, né, ele... Deixa eu ver, pensar aqui. O A é granuloso, né? Assim, até pode, né, em alguns sentidos, mas no geral o A ele é sempre é, sutil, até rarefeito, né? Mas enfim, acho que eu consegui me fazer claro aqui. Isso é um assunto um tanto quanto complexo que eu precisaria de alguns temas, alguns vídeos para trabalhar ele aqui. Se você se interessa por isso, já deixa um comentário aqui e me fale, tá bom? Que aí eu já vejo se eu consigo fazer mais vídeos sobre isso, sobre esse tipo de comunicação e sobre como uma poesia consegue estabelecer essa camada mais profunda, tá? Mas também é mais um assunto que envolveria um curso sobre isso, tá? Bom, mas vamos ficando por aqui. E caso você tenha gostado, já peço novamente o seu like, a sua inscrição no canal e, enfim, deixa um comentário aqui embaixo se você gostou de alguma coisa ou se algo te chamou a atenção. Valeu, falou!